Olá, pessoal! Iniciando mais uma live. Essa live que é super especial, uma sessão de mentoria ao vivo aqui com vocês. Eu e Pri estaremos juntas para responder algumas perguntas que já chegaram no nosso inbox, respondendo também as perguntas que surgirem por aqui. Então, nossa ideia hoje é fazer uma sessão de mentoria para que vocês possam aproveitar aí ao máximo esse tempo que estaremos juntos. Vamos ver se a Pri já está aqui comigo. O pessoal já está entrando. Sejam bem-vindos, pessoal. Camila, Celina, Ana Paula, Cris. Delícia ter vocês aqui com a gente para mais uma live em comemoração aos nossos 3 anos de NeuroArc Academy. Pessoal, só me diz o seguinte, meu áudio tá bom? Minha conexão tá boa? Só para eu saber se eu preciso fazer algum ajuste por aqui. Me digam, por favor, como é que tá o som e a conexão aí para vocês. A Pri já está aqui, já vai entrar aqui com a gente. Gabriele disse que tá. Ai, que bom. Vou colocar a Pri com a gente. Tá animadas aqui, essa nossa sessão de mentoria. Oi, Olá! Oi, Pri! Gabi! Olá, Tudo gente, quem tá bom? entrando? Tudo ótimo, mais uma live aí, nesse finalzinho de mês de tanta comemoração, né, Gabi? Pois é, era o que eu já estava dizendo, né? A gente fez aí, para quem nos acompanhou no mês de agosto, uma série de lives que aconteceram todas as semanas no mês de agosto para comemorar o nosso aniversário de 3 anos da NeuroArc Academy, da Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura. Eu tô só vendo aqui, parece que tem gente dizendo que eu tô com um delay, gente. Só me fala se tá melhor o meu. Eu acho que no Deixa início eu ver. estava assim, Gabi, mas agora pra mim tá ok. Acho que a Adri Ah, botou ali, então agora tá. tá tudo ok. Então ótimo. Então ótimo, beleza, então. Então, né, gente, eu quero saber, né, Pri? Queremos saber quem esteve conosco aí nessa maratona de lives que nós fizemos nesse mês de agosto. A gente falou sobre tanta coisa, né, Pri? Foram tantos os assuntos abordados aqui de maneira aberta, de maneira gratuita para todos vocês. Eu quero saber quem esteve conosco em pelo menos uma live. É verdade, tivemos muitos conteúdos, então, que a gente quis trazer desde o início do mês, tanto nas lives que a Gabi fez, nas minhas e que a gente fez juntas também, né? Assim como as lives depois de comemoração, que foram na semana passada. Já vi que a Gabi colocou ali que sim, que bom. A gente realmente quis fazer desse mês um mês diferente, né? Então, um mês de 3 anos, nosso aniversário da Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura. Se por acaso alguém está aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. A gente gosta muito, Gabi e eu que fundamos a academia, mas a gente primeiro gosta muito de se conectar de uma maneira humana, então por isso que a gente já começa interagindo com quem já participa, com quem já é da casa, mas a gente não quer deixar de lado também as pessoas que estão chegando aqui pela primeira vez, sintam-se muito acolhidos. Nosso maior propósito aqui na academia é compartilhar esses conteúdos sobre esse assunto da neurociência aplicada à arquitetura, que popularmente a gente chama como neuroarquitetura. É isso aí, ó. Laís também dizendo que Estela. Laís está sempre com a gente, né, Laís? Que alegria ter você conosco. A Dai também, que foi a nossa ganhadora do É, sorteio de aniversário, também esteve conosco em praticamente todas as lives, né, Dai? Eu me lembro de você estar com a gente também. A Adriana também esteve conosco em algumas lives. Que legal, gente. Que legal que a gente está conseguindo seguir aí um mês juntos e seguir compartilhando um pouquinho do conteúdo que a gente tem tanta dedicação de estudar dentro da academia. Eu vi que, inclusive, o Dirson, que é um dos nossos profs aqui, também está aqui com a gente. Dirson, ai, que que é bom. da nossa área científica aí, nos ajuda a desenvolver as nossas pesquisas, as nossas ferramentas. Então, a gente fica muito feliz dele estar aqui com a gente também. Bia também da formação continuada, dando oi, queridas. Raquel também da Olá. nossa formação. Queridas, um beijão para vocês. Que bom que Dani vocês estão aqui Garros também também. tá aí. Que bom.
Gente, então, como a Gabi falou, o Dirson, por exemplo, é um dos nossos professores da área científica, a academia, então, ela não é composta somente por nós duas, né? Nós estamos aqui representando a Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura, mas tem um time gigantesco de profissionais de diferentes áreas que se reúnem, então, conosco para, através de cursos, treinamentos, eventos, tem como objetivo compartilhar conteúdos, então, sobre a integração da neurociência, da psicologia, de tantas outras áreas de comportamento humano com a arquitetura, com o design de interiores, com o urbanismo, com o que a gente faz, que é construir ambientes. E dentro dessa conexão, a gente, depois de 3 anos, né, Gabi, a gente começou a identificar o que mais, o que a gente achava que a gente tinha que investir mais, qual era o foco que a gente tinha que dar para a academia nesse terceiro ciclo. Então, e a gente veio, a partir desse ano, muito com o propósito de levar as coisas para a prática. Então, quem está aqui, nossos alunos que já estão conosco há bastante tempo, já estudam esse assunto há bastante tempo, porque precisa ser estudado, é profundo sim, mas tem que ir para a prática, tem que levar os assuntos para o dia a dia, porque senão não faz sentido. E daí, Gabi, já vou introduzir o porquê do tema da live de hoje, né? Porque uma das ações que a gente começou a fazer esse ano foram as mentorias. Isso é, de fato, é pegar um conteúdo, então assistir um módulo do curso, ou assistir uma palestra de vocês. Tá, o momento da mentoria é como é que eu levo isso para o meu dia a dia? Como é que eu levo isso para a prática? Quais as dúvidas? O que está me impossibilitando de levar isso para a prática? Então, a gente quis fazer essa live mais como uma degustação, porque isso é uma coisa que a gente faz todos os meses com os nossos alunos, e a gente queria que outras pessoas aqui também tivessem a oportunidade de participar e esclarecerem aí qualquer questão que pode estar barrando para levar tudo isso para a prática. Ô, Pri, e muito legal que você trouxe isso, porque essas nossas iniciativas que começou então esse ano com as mentorias que acontecem a cada mês na academia, com todos os alunos, né, que participam ou do Experience ou da nossa formação continuada, só para esclarecer um pouquinho, né, são a cada mês, na verdade, a gente tem um tema específico, a gente chama um convidado especialista naquele tema para a gente tratar com mais profundidade sobre aquele assunto, né? Então tem meses que a gente fala sobre sons, como foi a última mentoria agora, a gente falou bastante sobre acústica. Tivemos um mês dedicado a cores, né? Então muito pautado na nossa metodologia das 7 variáveis ambientais. E também tem os meses que são as mentorias direto comigo, com a Pri, né? A gente teve uma que foi incrível, que a gente conseguiu trazer muito da aplicação das ferramentas de nossa autoria nessas mentorias. Então a gente conseguiu, junto com os nossos alunos, falar sobre cases, né, sobre projetos que já estão sendo feitos aí com base nas nossas ferramentas. Então foi um momento de troca muito legal, muito legal. E olha que interessante, né? Porque quando a gente jogou e falou, vamos fazer também uma sessão aberta de mentoria aqui no nosso Instagram, a gente começou a receber algumas perguntas e muitos dos questionamentos que vieram muito pautados ainda na dúvida do como eu levo isso para a prática. Como que eu trago a neurociência e realmente aplico na arquitetura ou nos ambientes, né? E isso vai muito de encontro com tudo que a gente está fazendo esse ano, que é justamente o nosso propósito de trazer esse conceito, esses estudos cada vez mais para a prática, cada vez mais, inclusive, para o estilo de vida, que foi uma das coisas que a gente se propôs a fazer com o lançamento do Experience, por exemplo. Então, eu fiquei bem impressionada assim, com as perguntas que chegaram, porque muitas estão nessa linha do tudo bem, eu estou apaixonada pelo tema, a minha vida mudou, eu transformei a minha visão, mas eu ainda tenho muitas dúvidas de como eu trago todo esse conceito para a prática, em especial para a prática de projeto. Não sei se quem está aqui com a gente está se familiarizando com isso, se tem também essas dúvidas, mas essas dúvidas chegaram para a gente achou bem interessante, falando, caramba, a dúvida é justamente o propósito de tudo que a gente está direcionando esse ano na NeuroArc Academy. A Gabriele colocou aqui, ó, exatamente isso. Fernanda Familiar tá aí também. Ah, Fernanda Gabriela, amada, leal, coisa boa que você tá aí. A Chay também tá aí, que coisa boa. A Chay, por exemplo, que trabalha, né, com a parte de
experiência dentro dos imóveis, então homestaging, né? Também tem muito, quando a gente fala de aplicar a neurociência nos ambientes, aplicar o estudo da neurociência e psicologia nos ambientes, é pensar na experiência das pessoas, né? Então, gente, a gente queria muito, até a Gabi já separou algumas perguntas que chegaram antes para a gente abordar aqui hoje, mas quem está aqui ao vivo e tiver qualquer questionamento, vamos usar aqui embaixo, tem um íconezinho que é específico para mandar perguntas. Então, vocês podem clicar ali e já enviar a sua pergunta, que daí a gente consegue inserir aqui na live de hoje também. É isso Nosso aí, olha que... parceirão Marcos também tá aí. Era isso que eu ia dizer, que honra, Marcos, de contar com você hoje aqui na nossa live, nós que estaremos juntos hoje à noite também para um super lançamento que o Marcos está conduzindo aí, então muito feliz de ter você aqui com a gente hoje também. Sempre, que legal então, gente. O ícone aqui fica aqui embaixo, uma interrogação. É só vocês colocarem ali o questionamento de vocês. Pri, na verdade, eu nem pensei em ler a pergunta, eu pensei mesmo porque são várias perguntas que tratam desse mesmo tema, né? Do primeiro, né? Então, como se posicionar e aplicar o conceito da neuroarquitetura no projeto? Aí, outra pessoa também colocou, tenho dúvidas de como incorporar a neuroarquitetura no projeto. São perguntas que estão muito ligadas, né? Muito similares, assim. Então, tá, como que eu posso trazer isso para a prática? E eu acho que Pode falar, Pri. De repente, a gente pode começar introduzindo um pouquinho isso, e daí depois eu já vi que a Gabriela já colou ali uma pergunta também. Daí a gente pode ir aos pouquinhos, então, pegando perguntas mais específicas. Mas eu acho bem legal a gente começar por essa, né? Que até tem um pouquinho do que eu comentei antes ali, quando eu vi o perfil da Chay, que ela entrou. O que significa, então, na prática, gente? Assim, de uma maneira muito macro, tá? Porque é um assunto extremamente profundo. Mas quando a gente fala em aplicar a neurociência ou aplicar, e a gente fala muito aqui na NeuroArq, outras áreas que se dedicam ao estudo do comportamento humano, então pegar esses estudos e trazer isso para uma prática de projeto, que é o que a gente faz no dia a dia, e quero saber até se tem alguém aqui que não é da área da arquitetura e do design, levanta a mão aí, ou nos fala de que área você é, que é legal também essas trocas, mas como é que a gente pode explorar de uma maneira ainda mais profunda a maneira como as pessoas respondem àquilo que a gente está inserindo nos ambientes, a forma que a gente está moldando esses ambientes. Porque até então, até antes dos anos 90, porque a gente diz que os anos 90 foi a década do cérebro, que é quando a neurociência se expandiu em termos de conhecimento, de tecnologia, que a gente pôde entender o funcionamento do cérebro na prática mesmo, com as pessoas imersas, a gente começou a ter um entendimento mais do porquê das coisas, por que as pessoas entram às vezes num ambiente e, puxa, aquele ambiente ela não consegue se concentrar, tem alguma coisa que incomoda ela, algo que às vezes a gente, enquanto arquitetos e designers, intuitivamente, a gente pode já saber que aquilo está acontecendo, só que a gente não tinha o porquê disso. O que de fato, que estímulos que tinham nesse ambiente, que através das vias sensoriais as pessoas estão recebendo o tempo todo, levando essa informação para o sistema nervoso e chega até determinadas áreas do cérebro e causam determinadas reações que impactam no comportamento delas. Então, até então, a gente não tinha essa clareza do porquê que isso acontecia. A gente sabia que acontecia alguma coisa, né? E quero saber, quem já teve experiência de projeto já deve ter visto um cliente entrar num projeto novo e se emocionar, né? Como é que isso acontecia? A gente já viu que isso acontecia. Agora, por que isso acontecia? Isso que é um grande novo, é o grande ponto. E tendo acesso agora a evidências, a pesquisas que de fato demonstram o porquê que isso acontece, começa a nos dar mais base palpável para a gente projetar um ambiente já intencionando a resposta que a gente quer que a pessoa dê. Então, eu acho que essa é legal a gente esclarecer agora, Gabi, só para entender a profundidade. Então, tem muita pesquisa, tem muita coisa para ser descoberta, a gente ainda não sabe tudo, é um assunto complexo, sim, mas é diferente daquilo que a gente fazia antes, que era muito somente pela intuição. A gente não deixa a intuição de lado de forma alguma, mas hoje a gente tem uma ciência que pode complementar e nos dar mais respostas para algumas questões, né?
Fiz essa intro, eu queria jogar para ti, Gabi, porque daí vem a ponto de interrogação, né? Legal, entendi que isso é complexo, faz sentido, mas como que eu levo isso de fato para a prática? Como que eu aplico isso na prática? Perfeito, Pri, que bom que você fez essa introdução e eu acho que isso nos dá, na verdade, mais ferramentas para que a gente possa melhorar cada vez mais os nossos projetos, né? Às vezes as pessoas chegam e falam, tá, mas isso vai diminuir a minha criatividade. Nós na NeuroArc a gente não vê assim, a gente vê como ampliando. Na verdade, você tem mais base para ampliar, inclusive, a sua criatividade, não diminuí-la. E aí, aproveitando dessa introdução com a Pri, quando a gente fala sobre aplicação, né? Poxa, eu ainda não sei como aplicar, eu quero trazer a nossa visão bem humilde, porque eu e a Pri, quando a gente começou a estudar sobre esse assunto, nós tínhamos também muita dúvida de como trazer isso para a prática. Muita dúvida. A gente achava que era um conteúdo que, poxa, é um conteúdo que é transformador, ele tem uma potência incrível, mas tá. E como que a gente coloca isso na prática, né? Então, mesmo quando a gente começou a disseminar bastante sobre esse conhecimento, trazer os pontos fundamentais sobre a neurociência e a arquitetura, como que elas se integram, como que aconteceu, qual é o histórico da neurociência aplicada à arquitetura, ainda assim a gente ainda não tinha muita clareza da aplicação. A gente sabia que existiam dois caminhos, né? Então hoje dentro da NeuroArc a gente vê esses dois caminhos de uma forma muito clara, que é, ou você pode fazer a aplicação dessa área de conhecimento indo para uma área de pesquisa, e dali pesquisa pura. Hoje, dentro da NeuroArc Academy, inclusive, a gente tem um laboratório que a gente está construindo com profissionais de diferentes áreas, que nos possibilita mergulhar na área da pesquisa e realmente identificar se a nossa pergunta-chave no início da pesquisa está sendo validada ou não com a hipótese que a gente está levantando. Então, uma forma é ir para a parte da pesquisa, que ela pode ser uma pesquisa acadêmica, né? E ter outros profissionais, outras tecnologias, inclusive, auxiliando nesse processo. A gente entende que é um caminho longo, porque não existe fazer uma pesquisa rapidinha ali, só para validar com 5 pessoas, e não, é algo complexo. Primeiro que você precisa ter a pergunta, né? E às vezes a gente fica anos se debatendo se aquela é a pergunta certa ou não do que a gente está querendo validar ou não como hipótese. Então, a pesquisa é um caminho, ele é longo, ele é árduo, às vezes não, né? Muitos dos profissionais hoje que se dedicam à área de pesquisa, à área de ciência, gente, às vezes eles ficam décadas em cima da mesma pesquisa. Então, é algo que exige dedicação, exige, às vezes, sair mesmo do mercado de trabalho ali, do dia a dia e justamente para essa área e se dedicar somente a ela. Se dedicar exclusivamente, Se dedicar exclusivamente a ela. Então, é tempo, é investimento, inclusive, com equipamentos, com equipe, com dedicação. Então, esse é um caminho, e a gente vê que ele é muito possível. Tanto é que dentro da NeuroArc hoje a gente tem um braço que é o NeuroArc Lab, né? E um outro caminho que hoje para a gente é muito claro, que inclusive é isso que a gente ensina na nossa metodologia, é trazer, então, evidências científicas, então, pesquisas que já foram feitas no ramo, nossa, agora me fugiu a palavra aqui, no conceito, e aplicá-las nos projetos, como evidências daquela solução que você está trazendo para o seu projeto. Então, isso é um caminho que ele vai exigir sim dedicação, vai exigir sim que você estude em profundidade aquelas evidências que você está trazendo como conceitos daquelas soluções dos projetos que você está trazendo, mas ele é um caminho que ele traz muito para a prática do projeto, que você pode sim fazer disso uma metodologia do que o seu escritório pode utilizar, né? Embasando todas as soluções do projeto. Perfeito, Gabi. Eu acho que você trouxe também esses dois caminhos, que é muito o que a gente acredita. E aí, gente, para auxiliar, especialmente nesse segundo caminho que a Gabi falou, né, que é trazer essas evidências para o processo de projeto, o que significa isso? Bem, bem, bem prático. Estou decidindo, vou botar no dormitório que eu estou projetando. Puxa,
Será que faz diferença eu deixar esse dormitório todo ele branco, ou botar uma cor azul, ou botar uma cor amarela? Faz? Faz ou não faz? Né? Se a gente for ver, pô, pela nossa experiência, lógico que faz diferença, dá uma sensação diferente. Tá bom, mas que sensação? O que eu quero provocar nesse meu cliente dentro desse dormitório? Ah, o objetivo nesse dormitório é que a pessoa relaxe. Então, dentre essas cores, qual que vai melhorar? Qual que vai ajudar mais ele a relaxar? Entendendo que não tem uma resposta, muitas vezes a gente não vai chegar numa resposta pronta, é esta cor específica. Porque lembrando que a gente está falando da experiência completa da pessoa, não é só visual. Então, às vezes pode ter um ruído que está interferindo, que não vai ajudar ele a relaxar. Às vezes pode ter um aroma que poderia ser incentivado, queria melhorar ele para relaxar. Então, a gente faz essa análise completa da experiência a partir das 7 variáveis ambientais, como o Gabi falou, e para cada uma delas, a gente busca uma pesquisa, a gente busca uma evidência para elas nos dar uma base, ao menos. Não dizendo para o meu cliente, eu garanto que você vai relaxar neste quarto. É muito difícil isso, porque cada pessoa responde de forma diferente. Mas a gente pode fazer um projeto onde a gente pensou em todos esses detalhes para facilitar alcançar esse objetivo. Como exemplo aqui de relaxamento dentro de um quarto. Faz sentido isso para você, gente? Quem está aqui, eu e a Gabi estamos falando, mas a gente queria ver se realmente está sendo direto ao ponto para responder como aplicar, como levar isso para a prática. E daí uma das formas que a gente vem falando aqui nas últimas lives, que a gente tem testado, validado, é através de ferramentas. Quando a gente consegue ter uma ferramenta que foi desenvolvida com uma base na psicologia, uma base na neurociência, que nos ajuda a entender como que essa pessoa vai responder a esses estímulos que eu estou colocando nesse dormitório, por exemplo, fica muito mais palpável, mais fácil de eu dizer que eu estou, sim, inserindo a neurociência e a psicologia. Porque eu estou usando uma ferramenta que está me ajudando nisso. Entendem? Então, essa, por exemplo, a ferramenta da IAPA poderia ser aplicada num briefing para um quarto de uma pessoa que tem que relaxar. Eu posso levar a pessoa lá e levar essa escala de autopercepção dos ambientes e pedir para ela preencher para ver o que tem nesse ambiente que pode estar interferindo no estado de relaxamento dela. Então, a ferramenta vai me dar isso, vai me mostrar isso. E daí, na hora que eu vou fazer o projeto, eu já vou fazer um projeto muito mais embasado, muito mais sólido de dados, de argumentos, coisas que às vezes o cliente não sabe falar e às vezes a gente também não pesca, não percebe. Essa coisa de ter que virar um psicólogo para entender o cliente, não é esse o caminho. A gente não tem que virar psicólogo. A gente tem que saber se comunicar e aproveitar o que essas outras áreas têm de conhecimento e que eu posso inserir na minha área enquanto arquiteto e designer. Né? Ô Pri, e daí você tocou num ponto que daí eu já acho que dá para a gente entrar na segunda pergunta. A gente recebeu não só uma pergunta nesse sentido, mas outras também. Então, por isso que a gente entendeu que eram questionamentos relevantes, que está justamente na dificuldade de pegar essas informações do cliente, né? De assimilar o que realmente o cliente precisa. Então, veio uma pergunta justamente nesse sentido, né? Tá, opa, caiu aqui, gente, desculpa. Como que eu faço para pegar as informações do meu cliente? Porque muitas vezes o cliente nem mesmo ele sabe o que ele quer com relação ao espaço. Então, isso acaba ficando difícil, né? De você tentar primeiro saber qual é o grande objetivo do cliente e quais são as informações que você precisa dele para desenvolvimento do projeto. Então, às vezes você acaba ficando, por exemplo, num briefing mais básico, que vai pegar ali, se é uma residência, por exemplo, quantos quartos você precisa, precisa de cozinha, fica muito mais no programa do espaço do que nas necessidades físicas e emocionais daquela pessoa, né? Então, também com base nisso, nessa dificuldade, às vezes, da gente ter as informações que a gente precisa mais profundas do nosso cliente, que a gente buscou desenvolver essas ferramentas, que elas também vão auxiliar nesse processo. Porque, primeiro, ela vai te dar informações que, às vezes, são muito sutis com relação à percepção daquela pessoa, né? A gente não tem claro na gente qual é a nossa percepção. Imagina para o nosso cliente. Isso que a gente vive em ambientes, a gente vive sobre ambientes o tempo inteiro, fazendo projeto, indo em ambientes e discutindo projetos, discutindo melhores formas de execução, melhores formas de
de complementação daquele ambiente. Então, a gente vive isso dentro de nós o tempo inteiro, mas às vezes nós não temos claro em nós qual é a nossa percepção sobre todos esses elementos. Imagina o nosso cliente, que ele é leigo, né? Então, essa ferramenta, ela nos dá essa base, ela nos traz essa clareza de como aquela pessoa está percebendo aquele espaço, ao que ela é mais sensível, ao que ela é menos sensível, ao que para ela traz bem-estar, ao que para ela traz, às vezes, uma irritação. Então, essa ferramenta, ela nos auxilia nisso, a tangibilizar a percepção do cliente. Essa é uma das ferramentas, a ferramenta EAPA, que vai nos dar mais clareza sobre o que o cliente tem, inclusive, de necessidades, a escala de autopercepção do ambiente. E uma outra ferramenta que a gente também desenvolveu, que também auxilia nessa parte do como eu trago essas informações do nosso cliente, é a EAME, a escala de ambientes memoráveis, que vai trazer justamente as memórias daquela pessoa. E daí a gente está falando sempre de memórias positivas, que vão nos dar nuances sobre a memória ambiental daquela pessoa, que talvez nos tragam um padrão que eu posso repetir num projeto futuro. Né? Ela vai nos dar também informações que às vezes estão contidas lá no fundo, que num briefing normal eu não vou conseguir pegar, né? E utilizar dessa informação para um projeto. Eu posso até ilustrar a questão da EAME, que foi muito interessante. Uma aluna nossa fez recentemente uma amostra no Rio de Janeiro, né, a Fernanda Familiar, onde ela ia projetar um quarto de um dormitório de um bebê, né? E eu achei muito amado dela, que ela disse, Pri, queria fazer uma homenagem para ti, na época eu estava grávida, e ela disse, vamos fazer o quarto do B, né, que seria o quarto do meu filho, e eu adorei que ela veio com a ideia de aplicar a EAME comigo. Então, Gabi e eu, junto com outros profissionais, a gente construiu a ferramenta, né, a gente tinha se testado muito com a ferramenta, mas eu acho que foi quando essa aluna veio com essa provocação para mim, eu disse, quer saber, vamos fazer, e deixa eu tentar me isentar muito da ferramenta para viver na prática ela. E, gente, foi tão interessante, porque nesse caso, né, que então era o quarto do meu filho, logo uma das primeiras perguntas que vem na ferramenta é qual é o objetivo, como a Gabi falou, qual é o objetivo desse ambiente? E daí quando eu fiquei pensando qual é o objetivo que eu quero passar no quarto do meu filho, né? Eu queria o aconchego, eu queria o acolhimento. E daí o que a ferramenta fez? Ela foi buscar nas minhas memórias, enquanto criança, obviamente que eu não consigo chegar num nível, né, de bebê, mas eu consigo chegar sim numa infância muito inicial, através de uma série de perguntas, para identificar qual era aquele lugar que eu senti muito aconchego, muito acolhimento. E daí, através da ferramenta, a gente chegou em lembranças lindas de um ambiente na casa da minha avó, que era um ambiente onde eu costumava, quando eu ia para a casa dela, onde eu costumava ficar lá com ela. E claro, o afeto da minha avó, é óbvio que provocou e marcou muito essa memória, porque eu era muito apegada a ela, mas o ambiente em si, e que me traz essas lembranças, também tem elementos que me dão este aconchego. E daí a Fer, de uma maneira muito sensível, e a ferramenta ela ajuda nisso, porque ela começa a trazer aí quais são esses elementos, né? Ela conseguiu inserir isso, então, no projeto do dormitório. Tanto que quando eu olho para aquele quarto, eu lembro de uma série de gatilhos e informações que me dão aconchego daquela época. Então, olhem que sensacional a gente conseguir trazer por uma prática de projeto que é algo muitas vezes tão racional, né? Como a Gabi falou, que a gente está ali mais preocupado em saber quantos metros quadrados, o que eu tenho que botar dentro desse quarto, barari, barará. Mas olhem que diferencial não se torna um projeto que realmente consegue impactar emocionalmente no cliente. Eu acho que esse é o maior ganho da EAME. Assim, para mim, essa ferramenta ela tem essa capacidade de chegar num nível emocional extremamente profundo, que realmente foi só com a ferramenta que a gente conseguiu fazer isso. E traz uma questão que, às vezes, talvez quando a gente segue uma metodologia de projeto mais convencional, né, Pri? E quando a gente tem o resultado do projeto ali, as pessoas talvez não se sintam pertencentes àquele espaço, por mais que tenham participado de todo Perfeito. o processo, né? A ferramenta, ela traz isso. Ela traz um lugar do cliente que é o lugar dele de pertencimento, que é o lugar dele de pertencimento àquele espaço. Então, esse seu relato, ele traz muito isso, né? Você achou ali e aquele dentro da sua memória era aquele espaço de acolhimento. Então, amei que você trouxe esse exemplo, Pri. E daí tem até uma pergunta aqui. Gente, utilizem
essa perguntinha, ó, que está no meio de uma bolinha, a gente já vai falar, inclusive, sobre a pergunta da Gabriele. Eu só vou introduzir uma aqui que tem a ver com isso que a gente está falando, que é bem rapidinha de responder, que foi, ai meu Deus, quem estava aqui perguntando como que faz para ter acesso às ferramentas? Para mim, trancou aqui, viu, Gabi? Eu não tô Trancou. vendo Aqui, nada, ó, a mas Luana que perguntou: essas ferramentas estão disponíveis apenas para os alunos da NeuroArc? E Luana, que legal que você fez essa pergunta, porque ela também chegou para a gente de forma inbox, tá? Essas ferramentas, sim, elas estão disponíveis apenas para os nossos alunos, e daí mais especificamente alunos do NeuroArc Experience, que é esse nosso treinamento mais enxuto. Por quê? Inclusive, ela está disponível em formato de licença para essas pessoas. Essas pessoas, elas têm uma licença por um determinado período ou por um determinado número de utilização. Porque a gente entendeu que não é simplesmente você pegar a ferramenta. Antes a gente tinha, inclusive, a liberação dessa ferramenta de forma avulsa, mas a gente viu que não funcionava porque não significa só você pegar a ferramenta e ir lá aplicar. Você precisa ter uma base de conhecimento que é passado nesse treinamento para você estar apta a uma aplicação dessa ferramenta, entende? Então, nós vimos que a gente precisava sim atrelar a licença da ferramenta ao nosso treinamento, porque daí a gente vai dando a base, você vai tendo, inclusive, uma forma de você estar mais segura com relação à aplicação dessa ferramenta, né? Porque você vai ter a base de toda a construção dela. A gente passa exatamente tudo que a gente foi pesquisar, tudo que nós fomos estudar para a construção dessas ferramentas. Então, a gente entende que é fundamental. e além da base, né, Gabi, saber interpretar os resultados, tá, gente? Isso é bem, bem, bem sério. Não adianta você gastar todo um tempo ali com o cliente, né? Fazer ele preencher um monte de coisa e tal, se você depois não sabe interpretar isso. E daí, para auxiliar nessa interpretação também, já que a Gabi falou do experience, e aliás, quem não tá sabendo, gente, esse é o treinamento, aquele de 5 semanas, que a gente passa, então, tudo que você precisa saber para começar de fato a mergulhar nesse universo da neurociência aplicada à arquitetura e já levar para a prática as coisas, levar para a prática, por isso que já tem as ferramentas ali. Esse treinamento ele começa em setembro, ainda tem alguns vouchers que a gente distribuiu nesse mês de aniversário de R$ 300, tá? Se eu não me engano, eu acho que até ontem tinha 9 ainda, né, Gabi? Que até o Paulo compartilhou nas redes. Mas tem que dar uma olhadinha se ainda tem, tá? Mas eu acho que ainda tem. Você pode se inscrever, então, para essa próxima turma que começa em setembro, vai ganhar todas as ferramentas, inclusive com acesso digital, era isso que eu ia falar, que é a grande novidade, porque no momento em que você preencher digitalmente essa ferramenta, já vai vir os resultados, a interpretação para você já inserir no seu processo de projeto. Então, isso sim, é muita novidade. A gente está trabalhando nisso há bastante tempo. Tem todo um time de tecnologia que está envolvido nisso, né? Que isso envolve, então, essa parte mais tech aí, mas que a gente viu que era extremamente importante para auxiliar e dar mais agilidade para o processo de projeto. Porque não é que é para perder lá muitas horas, claro que é um processo importante, mas se a gente puder utilizar a tecnologia também para dar mais dados para vocês, conseguirem tocar os projetos, né, com ainda mais agilidade e assertividade, melhor ainda. Então esse Até é o porque, né, grande Pri, lançamento dessa turma. a ferramenta antes era num formato físico, então às vezes você precisava ou levar até o cliente, ou pegar a folhinha e ir lá, fazer a aplicação com o cliente. Agora, inclusive, você pode mandar o link para o cliente e ele fazer a aplicação sem você estar de fato com ele. Então, ganha muito em agilidade, em facilidade, em produtividade, né? Então, a gente vê que é um ganho gigante. E Pri, olha que legal, a Misa Carvalho disse que foi na mostra lá no Rio, da Fernanda Familiar. Ai, que Ela legal! colocou aqui, ó, fui na mostra, tava lindo. Ai, que legal, gente. Ai, Muito que bom bacana. ouvir isso. Eu quero mesmo fazer também uma live com a Fê para a gente poder mostrar as imagens que não pôde ir lá. Ficou muito, muito bacana o trabalho mesmo. Que legal que você teve lá. Bacana. Então, gente, uma informação muito grande que a Pri passou aí, né? Da história do nosso cupom, ó. Então, ó, chegaram mais perguntas aqui. Vamos lá, Pri. Acho que dá para a gente seguir nessas perguntas que estão aqui na nossa live antes Bora! da gente finalizar. A Gabriele perguntou o seguinte: como aplicar a neuroarquitetura em um projeto de presídio? Meu TFG é um complexo penitenciário. E ela ainda colocou mais informações aqui, ó. Presídio voltado à reinserção social, educação, trabalho, mudança de caráter, mesmo dos detentos. Gabriela, é lógico que daí
acredito que a gente precisaria um pouquinho de mais de informação, né? No sentido de, tá, é um presídio para qual idade, né? Você está falando num presídio, talvez, que são para como é que chamava aqueles que tinha aqui em São Paulo, gente, que era para crianças em situação de vulnerabilidade, que nem podia ser chamado de presídio, ele era mesmo uma casa de acolhimento para a reintegração delas na sociedade. A gente sabe que teve diversas críticas porque não funcionou dessa forma. Mas o que eu já te diria, tá, Gabriele, sobre presídio? Tem algumas pesquisas que trazem essa temática do presídio, em especial do impacto que o presídio pode ter nas pessoas que estão naquele local por um tempo muito, muito longo. Então, tem algumas pesquisas que falam sobre o impacto de você estar, por exemplo, num tempo longo numa solitária, né, onde você não tem um contato social, onde você não tem uma possibilidade, inclusive, de interação com o espaço construído. O espaço ele é todo em concreto, então a cama é em concreto, você não tem possibilidade de mudança de mobiliário. Então, o quanto isso interfere no cérebro dessas pessoas que estão nessa condição. Então, assim, é algo complexo e eu te digo que talvez a gente precisaria de mais informações por conta disso, né? A gente não sabe qual é a faixa etária, para quais pessoas você está projetando, qual é a condição que essa pessoa está nesse presídio. Tudo isso a gente precisa levar em consideração para te falar alguma coisa, mas eu já te digo que tem pesquisas que falam sobre a questão da solitária, o quanto isso interfere de forma prolongada no cérebro desses indivíduos. Então, eles verificaram que tem uma área do nosso cérebro que é o hipocampo, que está ligado, inclusive, à forma como a gente anda nos locais, né? A nossa circulação, que essa área é afetada. Então, tem uma Eu, outra que fala. Pode falar, Pri. Gabi, vou só recortar aqui para não deixar ela sem resposta também, que eu acho que tudo isso que a Gabi falou é fundamental para entenderem a Fundação complexidade, Casa. tá, gente? Mas assim, dá uma procurada, Gabriela. Eu estava entrando aqui no YouTube da ENFA, Academia Americana de Neurociência e Arquitetura, Academy of Neuroscience for Architecture. Já teve em 2 conferências esse tema, tá? E essa pesquisa que a Gabi falou foi, inclusive, um estudo muito longo, muito sério que foi feito com um presidiário chamado Robert King. Talvez você já deve ter ouvido falar da história dele. Ele ficou mais de 40 anos dentro de uma solitária e eles acompanharam ele, o que aconteceu no corpo dele por ele ficar tanto tempo isolado. Então, com certeza, esse impacto que a Gabi falou no hipocampo, tudo isso de fato aconteceu. Então, com certeza, ele já vai te dar muito repertório para te justificar o teu tema e justificar também o porquê de pensar nesses espaços, porque faz sim sentido. Eu lembro das 2 conferências, eu estava nos Estados Unidos, uma vez, inclusive, a gente estava juntas, né, Gabi, quando também trouxeram esse Sim. assunto lá. As nossas formações são nos Estados Unidos, tá, gente? Por isso que a gente referencia muito lá. Mas eu me lembro que até foi um assunto muito polêmico, né? Para aquela época, que a gente está falando isso de 2016, foi a primeira vez que trouxeram esse assunto numa conferência. Depois, em 2018, trouxeram de novo esse tema. Então, eu achei muito legal. Eu já quero te parabenizar, Gabriele, pela escolha do tema. Mas é ainda realmente algo que talvez o teu TCC pode ser um pilarzinho. Talvez, né, até te sugiro que seja mais um incentivo para futuras pesquisas que virão. Porque eu acho que aqui no Brasil a gente ainda tem que desenvolver ainda mais esse tema, porque culturalmente também somos diferentes, né? Então só quis te trazer essa referência, procura, tá no YouTube, tá? Eu só não encontrei aqui porque foi muito rápido, mas se tu jogar ali ENFA, ARC, procura a conferência, tanto de 2016 quanto de 2018, que tem painéis sobre isso, acho que vai te ajudar. Perfeito. Olha, Pri, super dica. E, Gabriela, isso mesmo, Fundação Casa, até a Laís colocou aqui FEBEM. Hoje eu sei que é aqui no Brasil, inclusive tem algumas que eles estão fazendo como modelo, utilizando do ambiente físico completamente reformulado para auxiliar aí na reinserção dessas crianças na sociedade. Então, tem algumas que eles estão tendo como unidades referência, que estão servindo aí de exemplos para, de repente, a reforma de outras casas, tá? Então, esperamos aí ter te auxiliado, Gabi. Nos diz aqui se deu certo. E aí, Pri, tem mais uma pergunta. Você acha que dá para a gente seguir? Mais uma aqui, a Bora, última? vamos mais uma. Uhum. A Dai, que ganhou, inclusive, nosso sorteio aí do membership, ela pergunta o seguinte: como a pandemia pode impactar na moradia? Uau!
Essa daí é uma pergunta de 1 milhão, né? A gente já viu várias formas, na verdade, como que a pandemia pôde impactar aí na moradia. Eu acho que o primeiro impacto foi a conscientização das pessoas com relação ao impacto que o ambiente tem na vida delas, né? Eu acho que se a gente não tivesse tido essa conscientização, não teria uma corrida como está tendo agora para reformas, né? A área de reformas, por exemplo, de apartamento pulou um monte por conta da pandemia, que as pessoas puderam ficar mais em casa, entender melhor a relação delas com aquele espaço físico e entender o que estava, talvez, impactando negativamente na vida delas. Então, eu vejo que a pandemia, ela impactou, sim, a questão das moradias. Impactou, em primeiro, na conscientização do impacto que esse ambiente traz na nossa vida, inclusive na parte das escolhas, né? Que daí, por um momento, eu posso me fazer a pergunta, poxa, não é esse tipo de vida que eu quero viver, não é esse tipo de ambiente que eu quero viver, eu vou mudar, vou para uma casa para o interior. Então, possibilitou esse tipo de reflexão e de ampliação da consciência. Não sei o que você acha, Pri, se você está junto comigo ou não. Nossa, eu acho perfeito o que você falou, Gabi. Tanto que a gente viu absurdamente o quanto aumentou o interesse pelo assunto, né, da neurociência aplicada à arquitetura, porque, de novo, falar da experiência das pessoas dentro das suas casas, ou dentro de um presídio, ou dentro de um escritório, tudo isso a gente está falando de neurociência, ou psicologia, ou qualquer outra área de comportamento humano aplicada aos ambientes, certo? Porque é como a pessoa se sente. Então, a pessoa, eu preciso trazer as áreas que estudam ela com a relação com o ambiente. Então, esse tema, ele se desenvolveu de uma forma gigante durante a pandemia. Como a Gabi falou, pessoas que eram completamente leigas passaram a ter consciência do quanto as suas casas impactavam para as pessoas. E eu acho que isso deve trazer um outro ponto, que eu sei que aqui a gente fala para a maioria que é arquiteto e designer. Gente, isso abriu uma possibilidade nova de mercado para nós, absurda também. Basta agora a gente saber se posicionar e levar esse assunto com muita responsabilidade. Então, da mesma forma que o tema se popularizou da neuroarquitetura, e o que é normal quando acontece a popularização de um tema talvez não entender a real profundidade dele e ele acabar ficando muito superficial, né? Isso acontece, a gente sabe que, né, às vezes a gente vive nesse mundo tão louco de informações que é aquela coisa que você só lê as manchetes e não lê mais a reportagem, né? Então é esse cuidado que a gente tem que começar a tomar quando a gente fala desse assunto que é realmente sério. Porque da mesma maneira que as pessoas tomaram consciência que as suas casas impactam elas, as pessoas também, segundo diversos estudos, estão muito doentes emocionalmente. E se a gente sabe que a casa pode ser um lugar, inclusive, para auxiliar numa cura de uma doença, ou pode auxiliar simplesmente para que a pessoa se sinta mais acolhida, se sinta melhor nesse período que às vezes pode ser tão difícil para tanta gente, a gente tem que ter muita responsabilidade em criar ambientes realmente assertivos. E que a gente não corra o risco de, talvez por um descuido ou por levar o assunto de uma maneira superficial, que a gente possa ter um efeito quase que contrário, né? Então, eu acho que aumenta a conscientização do leigo, mas aumenta também o nosso papel, né, enquanto profissionais que podem e devem se posicionar a favor da saúde das pessoas e a nossa responsabilidade daí com isso. Então, eu acho que para quem conseguir entender isso, pode ter uma grande oportunidade nas mãos aí. É só, de fato, levar o assunto a sério e trabalhar com muita responsabilidade. Muita gente pode ganhar com isso, né? Acho que esse é o melhor de tudo. Perfeito, Pri, eu concordo plenamente, assim, eu vejo o quanto já mudou em apenas 2 anos a questão da conscientização da nossa responsabilidade, né? Como as pessoas que estão ali na ponta, primeiro fazendo todo um projeto, tentando imaginar quais vão ser as necessidades das pessoas que vão utilizar aquele ambiente no futuro. Então, olha a nossa responsabilidade, porque a gente não está projetando só para o agora, né? A gente está projetando também para o futuro. O que vão ser desses espaços que nós estamos projetando hoje, daqui 10, 15, 20, 30 anos, 50 anos, né? Então, olha a nossa responsabilidade como projetistas, especificadores, enfim. Adorei. Aí, vamos lá. Até a Dai colocou aqui, recomenda algum artigo científico. Dai, você agora é membership, Dai, querida.
Olhe lá na nossa Achei! biblioteca do membership, a gente tem um monte de artigo científico e a Ju, que é que faz a nossa curadoria, a Ju é da área da ciência também, ela é psicóloga, especialista em neurociência, ela tem o cuidado de fazer uma curadoria, inclusive pegando os artigos que são mais atuais, né? Tirando fora aqueles que hoje a gente já sabe que não estão mais coerentes com aquilo que a neurociência está levando. Então, utilize do seu membership, por favor. A gente já está no finalzinho aqui, né, Pri? Tem só o Dias colocou aqui, ó, é possível aplicar a neurociência na segurança do trabalho e como? Nossa, quem é que escreveu? Desculpa que eu não estou conseguindo ler aqui. Tá Foi o trancado as mensagens. Dias, O foi o Dias. Walter. Ai, Walter, que legal. Tua pergunta até tem curiosidade. Você é da área de segurança do trabalho? Por que que eu falo isso, tá? A minha especialização é na área de ambientes corporativos. Então, eu sempre busquei muito contato com o pessoal da área de segurança do trabalho, da área de medicina do trabalho, porque para mim tá tudo conectado, tudo interligado. Então, quando a gente fala em pensar, por exemplo, na questão ergonômica de um ambiente corporativo, né, para evitar riscos, para evitar qualquer tipo de lesão, para evitar qualquer tipo de impacto na saúde, no bem-estar das pessoas e na segurança das pessoas, né, a gente está sim falando também da questão comportamental, a gente está sim também falando do bem-estar das pessoas. Então, acho que você, se você é da área de segurança do trabalho, talvez você deve saber melhor que eu, que hoje as causas de afastamento não são só questões físicas, né? A gente tem muita questão emocional. Então, se a gente começa a ver dados de pessoas se afastando dos ambientes de trabalho por depressão, por transtorno de ansiedade, burnout agora, gente, infelizmente, né? Sobrecarga, o que é o burnout? É essa sobrecarga de excesso de trabalho, uma exaustão mental que a pessoa tem que se afastar, então ela não consegue mais trabalhar. Quando a gente olha o que o ambiente físico pode fazer, como que o estudo da neurociência e da psicologia podem nos auxiliar nisso, nossa, existem inúmeras formas. E daí, trazendo um exemplo assim mais específico, se a gente vai olhar pesquisas hoje do impacto na natureza junto aos ambientes de trabalho. Então, existe inclusive um estudo chamado biofilia, é uma das variáveis ambientais, né, que a gente chama, que é trazer o meio natural para os ambientes, o quanto que isso ajuda, por exemplo, a reduzir questões de ansiedade, questões de estresse. Então, a gente já tem uma série de evidências demonstrando isso. Então, se daqui a pouco eu tenho uma organização que eu estou tendo um afastamento por pessoas que estão num estado de burnout muito elevado, né? O que eu posso fazer? Não que o ambiente físico vai resolver todos os problemas, a gente sabe que isso não, mas ele é um componente a mais, né? Que a gente pode e deve trabalhar. Então, se eu tenho uma evidência de que estar em contato com a natureza vai diminuir a ativação da amígdala cerebral, a pessoa vai conseguir se tranquilizar mais. Por que não fazer isso? Então, eu não sei se eu estou conseguindo te responder, mas para mim, de uma primeira resposta, eu daria essa. É olhar para as variáveis ambientais, ver aquelas, então, que têm evidências do impacto na saúde, especialmente das pessoas, e se conecta super com a parte da segurança do trabalho, da saúde do trabalho. Não sei se fez sentido aí para você, Gabi, se tu lembra de alguma outra questão também. Achei perfeito tudo que você trouxe, Pri. O Walter falou que ele é sim da área, tá? Então, Que Walter, legal. só nos diz aqui se essa explicação da Pri já te deu um norte. Nossa, tá chegando agora um monte de perguntas, justo quando a gente tem que terminar, gente. Vamos ver aqui. Vamos fazer mais uma para acabar, Pri? O que você acha? Vamos mais uma então. Tá, eu não, ó, Lola que tá aqui perguntando sobre algum documento na nossa plataforma sobre neurociência e comércio, Lola, eu não vou pegar a sua pergunta específica, porque daí ela vai muito para artigo científico, eu nem sei se você é membership ou não, nos manda um inbox se você for membership, que de repente a gente pode fazer essa trilha da onde você verifica onde está esse arquivo, tá bom? Você consegue nos enviar um inbox, que daí a gente consegue te auxiliar. A Rafa, que Boa. inclusive foi uma das nossas ganhadoras do Experience, Pri, está nos fazendo uma pergunta aqui Ah, também. Ela pergunta o seguinte: tenho a impressão que o design atemporal acaba sendo mais assertivo dentro de um projeto. É errado esse meu pensamento? Pensando em sensação que o ambiente pode causar. Olha, Rafa, na verdade, design atemporal, eu acho que assim,
não é nem a questão, e daí depois, se você quiser me complementar, fica tranquilo. Acho que não é nem a questão do design atemporal ou temporal, né? O que está na moda, o que não está na moda. Mas eu acho que a grande questão agora é a gente primeiro conseguir identificar o que de fato é importante para a pessoa que eu estou trabalhando, para a pessoa que eu estou projetando. Identificando talvez se para ela a linha de um design atemporal é melhor, ótimo. Talvez você vá pegar clientes que ele se identifiquem muito com o que está acontecendo agora, com a tendência do momento, com as cores que estão sendo utilizadas pela moda, porque a gente sabe que às vezes a arquitetura segue muito da tendência do que está na moda, na moda de vestuário, né? Então eu diria que a questão mais assertiva aqui não é nem se é temporal, atemporal, ou o que está na moda, o que é tendência, o que não é. Mas a grande assertividade está em você pegar a essência do que o seu cliente quer, do que a essência do que é importante para o seu cliente e conseguir traduzir dessas informações no seu projeto. Conseguir pegar o máximo de informações que são sensíveis a ele e aquelas informações que estão lá naquela caverna que por muitas vezes a gente pode até tentar elaborar algumas perguntas e não conseguir aquelas informações, mas são essas as joias que vão te dar o caminho certo de um projeto mais assertivo, tá? Então, ao meu ver, eu não vejo que um projeto assertivo ele é atemporal ou temporal. Eu vejo que um projeto assertivo ele vai na essência da necessidade do cliente. E isso hoje você consegue, hoje inclusive, Rafa, como aluna do Experience, você vai conseguir através de todo o conteúdo que vai ser passado no curso e também da aplicação das ferramentas. Ela vai te dar o caminho para você conseguir pegar essa joia rara e aplicar no seu projeto. Gabi, eu ia mesmo chamar a atenção da Rafa, especialmente para o módulo 4, Rafa, quando você for fazer o Experience, começa agora em setembro, a sensível arte de perceber os ambientes e as pessoas, e aqui tem uma aula específica de briefing, o briefing de 7 cabeças, desmistificando essa etapa de projeto tão essencial, que vai falar muito isso aí que a Gabi comentou, a percepção e a sensação, para a gente entender, então, a teoria e depois, utilizando a ferramenta, como é que tu capta isso do teu cliente e depois dá uma olhada com muita profundidade no módulo 5 também, que é a arte de reconhecer e criar ambientes memoráveis. Aqui entra nas emoções das pessoas. E quando a gente, desculpa, nas memórias das pessoas, quando a gente começa a fazer isso, a gente vê que muitas vezes não é o que está na moda que realmente impactou e criou uma memória para a pessoa. Tem outras questões muito mais profundas. Então, eu quis chamar a atenção aqui e até mostrar para quem não sabe exatamente a estrutura, gente, desse treinamento. São 5 módulos que acontecem durante 5 semanas. Então, é um treinamento que a gente conseguiu compatibilizar ele, então, num formato bem objetivo, né? Realmente com um tempo que você pode digerir todo o conteúdo e sempre levando para a prática. Então, no final de cada módulo, sempre vai ter algo prático para você já ir testando, então, cada um desses conteúdos, tá? Até eu tô vendo aqui, Gabi, eu acho que a Lorena ainda não atualizou na página, ainda tá valendo, gente. Além de todos os bônus, né? Que são mentorias mensais como essa. Aqui a gente está fazendo no Instagram, né? Mas a gente faz muito mais profundo junto aos nossos alunos. Enfim, uma série de outros bônus. Guia para localizar artigo científico, quem perguntou. Áudios de conexão para a gente utilizar no nosso dia a dia, se preparar para uma reunião para um cliente, por exemplo. Um planner para organizar seus estudos. Uma ferramenta muito legal, isso aqui é uma mão na massa, vai chegar na casa de vocês quem se inscrever essa ferramenta, tá? São cartinhas para você trazer a neuroarquitetura para o seu estilo de vida. As mentorias que já foram realizadas, vocês também têm acesso. A gravação da nossa última conferência, aulas internacionais com grandes autoridades, aulas multidisciplinares com profissionais da psicologia, das neurociências, enfim, um monte de coisa, mais todas as ferramentas no formato digital, nessa super plataforma aí para vocês. Isso aqui é ultra inédito, ultra lançamento. Então, tem bastante coisa aí que vem junto, e eu acho que não está aqui ainda, né? O total com os bônus daria mais de 11 mil reais. A gente faz esse curso ainda, gente, por esse valor, 2.600, é super acessível. E ainda tem, eu acho, voucher de 300 reais, tá? Então, quem quiser aproveitar, não sei quantos, não sei mesmo. A gente vai ter que ver agora, mas eu acho que ainda tem, porque a gente tinha liberado 30, mas até ontem tinha 9 ainda. Você aplica no momento da compra, tá? Então, no momento da compra, aplica esse voucher 300 off, você consegue mais 300 reais.
Então, Ô, eu só Pri, eu quis acho que pegar ainda o gancho tem aí para não esquecer. cinco. Acho que ainda tem 5 vouchers disponíveis. E, gente, isso foi Aproveitem. uma ação que a gente fez de aniversário. A gente, na verdade, a venda mesmo do NeuroArc Experience, ela ainda não começou de fato. A gente resolveu abrir uma pré-venda e dar um presente para vocês por conta do nosso mês de aniversário, que é o mês de agosto. Então, eu queria já fazer o convite, ó. A Lola falou que não é membership e ela pergunta o seguinte: se é possível adquirir apenas algumas das aulas sem ser o todo. Lola, não dá. Não dá porque foi aquilo que a gente falou. A gente segue uma metodologia. É quase como se você fosse a cada dia subindo um degrau. Imagina subir uma escada querendo já chegar no topo sem ter passado pelos degraus anteriores. Não dá, né? É um processo. É um processo. Então a gente entende que o NeuroArc Experience é um processo aí de 5 semanas que você pode, claro, fazer em mais tempo, se vocês quiserem, vocês vão ter acesso a 1 ano a todo esse conteúdo. Então a gente vê que ele é um processo fechado, ele é um ciclo que a gente está propondo para você. Não dá para fazer só uma parte dele, entende? Mas aproveite essa condição super especial de aniversário. A gente viu aqui, ainda tem 5 vouchers disponíveis, então dá para vocês usarem, recebendo esses R$ 300 de desconto. Eu quero fazer esse convite também, Pri. Eu vi que teve a Jung aqui, eu não sei qual que é o nome dela, né? Dizendo que ela gostaria de ter esse tipo de conteúdo quando ela se formou em arquitetura, que foi na década de 60 e 70, né? Então, nunca é tarde para continuar. Vem com a gente, vamos trazer isso de uma forma mais palpável. Se você já tinha essa preocupação, vem então com a gente, que você com certeza vai deslanchar com esse curso, tá? Isso é muito Deixa eu... legal ver. Tem gente, né, Gabi, que já tem muita trajetória, muita experiência e agora está aplicando as ferramentas e vê o quanto economiza de tempo, gente, aquilo que a gente quebrava a cabeça, porque olha, eu vou te dizer, eu também queria muito que alguém tivesse me dado isso quando eu me formei, queria muito ter tido isso numa graduação, gente, pelo amor, como é que até hoje não se eu também. fala ainda sobre esses assuntos dentro da faculdade? Então, assim, que bom, mas que bom que estamos vivendo finalmente este momento em que as coisas conseguem ser mais palpáveis e como o Gabi falou, assim, né? Não adianta, a gente teve que passar por degraus para chegar nos dias de hoje, né? A história teve que evoluir, a tecnologia teve que evoluir, as outras áreas tiveram que evoluir para a gente conseguir hoje integrar tudo isso e ter uma visão mais assertiva sobre o nosso papel, gente. Meu Deus, criar ambientes hoje, gente, olhem o poder que a gente tem na mão de realmente poder provocar uma melhor saúde nas pessoas, um melhor bem-estar. É isso que a gente tem que começar a ver e realmente se apropriar desse nosso papel. Isso valoriza toda a cadeia, toda a classe. A gente tem que se valorizar mais. E inserindo essas ferramentas é uma das formas que a gente consegue mostrar isso para os nossos clientes. Isso torna o teu Exatamente. processo de projeto um diferencial, né? Ó, a Misa, que eu sei que já tá dentro do Experience. Então, gente, para você, se você for fazer hoje a sua aplicação para o Experience com um voucher de R$ 300 de desconto, então essa condição super inédita de aniversário, não teremos essa condição mais, tá? Não. Estamos num pré-venda, depois quando a gente abrir para venda mesmo, essa condição não vai existir mais. Essa condição vai até a finalização dos 5 vouchers ou até amanhã, amanhã é o último dia, porque finalizamos agosto. E a Misa, que eu sei que já está lá, ela está falando aqui que ela já está usando o Planner. Por que que eu quis dizer isso? Assim que você se inscrever, você já vai ter acesso à plataforma. Ah, eu já vou ter acesso ao curso? Não. O curso ele é liberado em setembro. Assim que você se inscrever, você vai saber direitinho o cronograma, quando as aulas vão ser liberadas. Mas você já tem acesso à plataforma com todos os bônus que estão disponíveis lá para vocês. Então, conferência, aula multidisciplinar, aula internacional, aula do Planner, os áudios de conexão. Então, já tem muito material lá já para você começar a consumir antes de iniciar a jornada do curso. Certo? Eu É não isso sei aí. se eu consigo colar aqui a página para quem quiser se inscrever. Deixa eu Senão está na ver. nossa bio, né? Quando vocês desligarem Isso. aqui, direto ali na nossa bio, então embaixo ali do perfil da NeuroArc, cliquem ali, já vai ter um botãozinho, acho que pré-venda, tá escrito assim, pré-venda NeuroArc Experience. Aí você entra ali na própria página, gente, que foi que eu mostrei aqui antes, eu tô com a página dela aqui aberta, ó. Na própria página, então quando você entrar, você já vai ver que tem um videozinho nosso, treinamento NeuroArc Experience, você já vai ver essa informação do voucher, onde diz aqui 300 off, tá? Então, no momento em que você clicar para se inscrever, ó, você já vai poder escolher duas opções, ou o treinamento
sozinho, né? O treinamento NeuroArc Experience. Ou, gente, também tem essa opção que é super bacana. Quem quiser ter acesso a essa plataforma de conteúdos que a gente falou bastante aqui hoje, onde tem toda uma coletânea de artigos, tem vários outros conteúdos, que é o NeuroArc Membership, você pode fazer esse combo, tá? Isso reduz em 50% o valor da anuidade do membership, então super vale a pena também. E daí você clica aqui e já vai para a página de compra mesmo, onde você vai inserir, então, esse voucher de 300 off. Então, o valor, ele não vai ser esse, ele é mais reduzido ainda, com menos 300 de desconto, tá? Clica aqui em cupom de desconto e coloca ali. Perfeito, Pri, ótimo, acho que deu uma clareada boa. Eu acho que então a gente finaliza, gente, esse nosso encontro de mentoria hoje, a nossa última live, então, de agosto, comemorativa aos nossos 3 anos de aniversário. Lembrando que até amanhã tem presente com esses cupons de desconto, então os cupons estão valendo até amanhã, que é 31 de agosto, último dia do mês. Se você quiser assistir as outras lives que a gente fez, que nós fizemos comemorativa ao nosso aniversário, elas estão também disponíveis aqui na nossa página do Instagram. Aproveita para maratonar, inclusive para saber se isso faz parte aí da sua essência, se isso te toca de alguma forma, se vale fazer esse novo movimento, entrando para um treinamento, sendo capacitado para a utilização de ferramentas. Então, aproveita que enquanto essas lives ainda estão disponíveis no nosso perfil, elas não ficarão por muito tempo. E eu quero agradecer a presença de cada um nesse mês aqui do nosso aniversário, né, Pri? É um momento muito especial para a gente. E é um momento que faz com que a gente reflita bastante sobre tudo que a gente já construiu e tudo que a gente quer construir a partir de então. Então, fiquem ligados, porque em breve aí a gente vai ter mais novidades na NeuroArc, a gente está sempre em constante movimento. Então, a gente espera que vocês estejam sempre conosco. Eu também quero fazer um agradecimento muito especial para quem esteve aqui nas lives, especialmente para aqueles nossos alunos que sempre estão com a gente, que a gente adora ver aqui os rostinhos, que nem a Bia, a Raquel. Eu não consegui mais ver aqui quem entrou, mas eu sei de muita gente que sempre nos acompanha e comenta com a gente o quanto está se transformando, o quanto está conseguindo realmente enxergar essa profissão de uma forma diferente. E é esse o nosso propósito. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com a Gabi. A gente acredita que é possível que aconteça com mais pessoas. Então, se esse assunto mexe com você, talvez seja realmente um sinal do seu corpo. Ouve isso, né? Vê para que direção você está. Às vezes a gente entra num piloto automático, a gente começa a fazer as coisas de uma maneira enlouquecida. Para quê? Por quê? Né? Então, na NeuroArc a gente tem muito isso, de resgatar o nosso propósito mais genuíno, aquilo que nos levou, nos motivou a fazer arquitetura, a fazer design, é isso. Por que a gente está fazendo isso? Né? E daí sim seguir um caminho de muito mais consciência da profissão. Eu acho que é esse o chamado. Se faz sentido para você, vem com a gente, porque tem um time gigante aí nessa comunidade da NeuroArc que está seguindo esse caminho. Tá bom, gente? É isso mesmo. Um grande beijo, pessoal. Obrigada mais uma vez por estarem conosco. E, fechando aqui com a nossa orquídea do nosso último NeuroArc Day, no nosso 3º ano de aniversário. Obrigada. Obrigada, Pri. Beijão. Beijo, pessoal. Beijo, Gabi. Tchau, tchau, gente.